Fala pessoal, tudo bem? Quais relações que a gente tem entre a cibersegurança e as moedas, as criptomoedas, como o Bitcoin? Esse aqui é o CT Cybersecurity, eu sou o Renato Buiu, da Veolink, todos os sábados aqui às 9 da manhã no canal do CT. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, porque tem muita informação interessante, muito aprendizado, muita cultura digital aí e de segurança. E ative as notificações, assim você ficar sabendo as novidades que acontecem aqui no canal do CT. Bom, em 2021, a gente tem falado bastante aqui nesse programa sobre os casos de ransomware que têm acontecido e o impacto deles nas empresas, no governo, na sociedade. E dá para perceber que isso vai se manter nos próximos anos. Tem uma tendência muito significativa aí de aumento nesse tipo de extorsão, nesse tipo de crime. E muito frequentemente, como a gente falou, os criminosos eles optam por usar Bitcoin ou outra moeda, um outro criptoativo, como maneira de transicionar o valor do resgate de uma forma anônima. Só que teve alguns casos recentes que mostraram que isso talvez tenha suas implicações, isso talvez não seja tão a ferro e fogo assim como se pensava, e tem alguns casos, inclusive, que não são propriamente da cibersegurança, mas da segurança física, então eu achei interessante comentar aqui com vocês. Então eu vou mostrar para vocês aí ó, as informações desse tipo de notícia que veio recentemente, né? Então, a primeira é aquele caso da Colonial Pipeline, que eu já comentei aqui em um outro programa. É bem interessante esse caso, tem vários desdobramentos, vários aprendizados que a gente tem que tirar dele. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas o que foi interessante? Recentemente, agora junho, o Departamento de Justiça americano recuperou uma grande parte dos bitcoins que foram pagos pela Colonial Pipeline como resgate, como extorsão. Então, basicamente, o valor que foi pago foi de 75 Bitcoin e eles recuperaram 63,7. Basicamente, eles conseguiram recuperar 2 milhões e 300 mil dólares. Não é algo bem significativo em relação ao tamanho, não em relação ao negócio da Colonial Pipeline, que é bem maior do que isso, né? Mas, assim que foi feita a divulgação dessa notícia, que o Departamento de Justiça conseguiu recuperar esses Bitcoins, houve uma queda no valor do Bitcoin. Por quê? Porque uma das premissas dessa moeda e de vários outros criptoativos é que se você não tem a chave privada da criptomoeda, você não é capaz de transicioná-la, você não é o dono delas. Então surgiu a seguinte dúvida: como o FBI, o Departamento de Justiça, conseguiram recuperar esse valor se eles não têm essa chave? Quer dizer então que a moeda não é tão segura assim? Lógico que no mercado de valores, até na bolsa de valores, a gente percebe que existem algumas medidas que são meio de medo, de é, é, questões de emoções de investidores, então não é algo muito sensato. E aí interessa entender um pouco melhor o que aconteceu nesse caso. Então, logo que foi divulgada essa notícia, o que o governo americano divulgou é que eles conseguiram, que eles fizeram um mandato de segurança, né, conseguiram uma ordem judicial para ter acesso em tese, as informações que estavam numa determinada corretora de moedas digitais, né? Só que qual que é o problema? É estranho pensar que um hacker, que alguém, um criminoso, confiaria num exchange, numa bolsa de valores de moedas digitais, para ter as suas moedas guardadas lá. Por natureza, um criminoso ele é desconfiado, principalmente um criminoso que ele tenta extorquir dinheiro dos outros, né? Então, a primeira notícia, a primeira vez que chegou essa informação, que foi divulgada, gerou uma certa dúvida. Como assim? Quer dizer que o FBI ele consegue hackear a chave privada de uma assinatura digital, de um Bitcoin? Muito estranho. E aí, logo em seguida, o presidente Joe Biden ele também fez uma. Desculpa, ele publicou uma ordem executiva, né? Que é equivalente mais ou menos a um mandato é, executivo aqui no Brasil, e ele publicou como colocando que todo mundo que tem empresa, todas as empresas de infraestrutura relacionadas com distribuição de óleo e gás nos Estados Unidos, né, de petróleo, eles têm que ter um oficial de cibersegurança disponível o tempo todo.
24/7, madrugada, noite, final de semana, não importa. Ele tem que ter uma equipe, uma pessoa que é o oficial de cibersegurança. Para relatar todos os incidentes, qualquer invasão, qualquer problema, qualquer vazamento, tem que informar imediatamente a CISA. A gente já falou dessa agência aqui recentemente, aqui no programa, é bem interessante o trabalho que eles têm lá. Bom, e aí ficou essa dúvida, né? Como assim? Como que eles conseguiram recuperar esse dinheiro? Conversando e investigando um pouco mais, tentando esclarecer, porque os primeiros relatos foram bem difusos e contraditórios. Na verdade, o que aconteceu é que eles tiveram, o FBI teve acesso sim à chave privada, porque eles conseguiram um mandato para obter o acesso a um servidor físico que a gangue utilizava. Então a gangue utilizava um servidor e dentro desse servidor eles estavam armazenando a chave privada para a carteira no qual os bitcoins estavam armazenados, parte dos bitcoins, né? Foi por isso que eles conseguiram. Curiosamente, aqui eles também divulgaram uma informação interessante que antes não tinha ficado muito clara, que é assim, a gangue ela tinha uma promoção que se você pagasse com uma outra moeda, a Monero, quer dizer, se você pagasse com a Monero, você pagava um preço, e se você tivesse que pagar o resgate com bitcoins, teria um aumento de 10% no preço do resgate. Justamente porque na análise deles, o Monero era menos rastreável. Então, a Colonial Pipeline optou por pagar por Bitcoin, isso foi para a carteira dos criminosos. Depois que a gangue se debandou e o FBI caiu mais em cima deles, né, foi investigar, conseguiram obter a chave privada através desse servidor, que foi obtido, né, numa ação judicial. E com essa chave privada eles conseguiram movimentar para uma carteira do governo americano. E aí conseguiram recuperar essa parte desses bitcoins. Então não foi algo do arco da velha, não foi algo impressionante, não foi algo mirabolante, não. O que eles fizeram foi simplesmente conseguir recuperar a chave privada que estava utilizada naquela carteira. Mas, como eu falei para vocês, a primeira notícia, a primeira impressão que teve, porque a notícia não foi, porque o FBI não divulgou muitos detalhes e nem vai divulgar, né? Isso tem certos segredos aí de justiça e segredos técnicos que eles têm, né? No modo como eles trabalham. Não falaram muito claramente como que eles conseguiram chegar a esses fundos. Então isso causou uma queda no valor do Bitcoin, isso em seguida de uma queda causada por uma proibição do uso na China em determinadas situações, o que levou uma perda de praticamente metade do valor em dólar agora em junho, né? Foi uma coisa bem significativa. E é interessante que quando você começa a estudar esse tipo de atividade, você percebe que essa criptomoeda ela pode ser utilizada do criptoativo de um modo geral, não só o Bitcoin, né? Ele pode ser usado de diversas formas diferentes. Mas é sempre importante você se educar, você se entender no que você está se metendo. Porque ela pode ser utilizada para formas, para questões, né, para atividades honestas, legítimas, mas sempre você tem que se proteger. Então, no caso de um criptoativo, a chave privada é o principal. E aí existem várias maneiras, inclusive maneiras offline, de proteger essas chaves e evitar que elas sejam obtidas por um criminoso ou por alguém alguém que quer te prejudicar. Porque uma vez que você tem as chaves, é como se fosse a senha do banco, é como se fosse a sua biometria. Vai conseguir acessar os seus fundos e vai conseguir movimentá-los. Então é interessante que depois eles começaram a divulgar, né, o termo judicial permitindo esse acesso às informações que estavam no servidor dos criminosos. Mas até então tinha até a possibilidade será que o FBI usou algum tipo de computação quântica, começou a hackear os hackers para obter as informações? Não, não foi algo bem mais prosaico, bem mais trivial. Simplesmente eles foram até o servidor, aprenderam o servidor e lá dentro tinha a chave razoavelmente fácil de ser recuperada. E aí utilizaram isso para obter os bitcoins de volta, né? Então, relembrando, né, a gente já conversou isso aqui no programa antes, recentemente teve uma determinação também do governo americano que meio que criminaliza o pagamento de extorsão de ransomware. Então,
a vítima pode ser duplamente penalizada, porque pagou o resgate e por ter pago o resgate e aí pela justiça. Então, realmente tem um certo limbo ainda jurídico, né, na questão de como que esse tipo de crime é tratado na justiça americana. Vai levar um tempinho, mas daqui a pouco essa discussão também vai ficar forte aqui no Brasil. Sobre especificamente o caso da Colonial Pipeline, tem essa publicação aqui, eu vou colocar aí o link na descrição do vídeo, que é interessante. Ela tem alguns pontos é, de quais seriam as conclusões, o que a gente deveria, as lições aprendidas que a gente deveria ter nesse caso. Então são 4 ou 5 lições, é bem interessante, mas resumindo aqui, traduzindo bem livremente, é assim: primeiro, a tática e o modelo de negócio do ransomware evoluiu. Então, o ransomware já tem décadas, eu já falei isso em outro episódio aqui, mas a tática que os criminosos estão utilizando e o modelo de negócio, o modo como eles negociam o valor da extorsão, está evoluindo, evoluiu e está evoluindo muito. Então é interessante a gente aprender, a gente se informar sobre isso, para entender até como se proteger, né? Segundo ponto, o trabalho remoto, o teletrabalho é perfeito para ransomware. Então, o fato de a gente estar acessando os nossos escritórios, os nossos ambientes de trabalho, através de VPNs, espero que tenha VPN pelo menos, né? Mas através de acesso remoto, tudo isso é perfeito para fazer ransomware, porque uma vez que você criptografa os servidores que vão ser acessados, que você criptografa ou que você invade o computador doméstico do trabalhador, é muito mais fácil de invadir, você tem acesso e consegue fazer ransomware muito mais fácil. Então, para o criminoso, isso é um prato cheio. Fora que, frequentemente, esse acesso remoto é feito através de VPN insegura. Então, há mais uma preocupação aí para entornar esse caldo. Terceiro ponto, infraestrutura de serviços on-premise, ou seja, instalado dentro do servidor da própria empresa, cria risco adicional. Então, eles estão colocando esse ponto porque um dos vetores que foi muito utilizado, inclusive no caso da Colonial Pipeline, foi o uso de servidor de e-mail próprio. Então, lá eles tinham um servidor com o Microsoft Exchange instalado para fazer troca de e-mail, e o Exchange ele sofreu, quer dizer, ele tinha um bug que foi muito explorado porque a Microsoft demorou um certo tempo para responder. Então, o que em cibersegurança a gente chama de zero day, então dia zero. E aí, muito rapidamente isso foi explorado quando descobriram que tinha um servidor sujeito a esse problema na Colonial Pipeline, foi prato cheio para os criminosos. Então, quando eu estou usando infraestrutura em serviços em nuvem, o provedor de serviços ele tem a responsabilidade de cuidar de atualizar e de manter isso seguro. Então, quando possível, isso pode ser uma medida, sim, de segurança adicional. E outra lição aprendida importantíssima, sempre que possível, usar Zero Trust, confiança zero. Teve um CTcast muito interessante que falou sobre isso aqui, procurem que vocês vão ter a informação lá. Então, usar a base zero de segurança dentro do mundo da segurança digital, fundamental, algo que a gente tem que lutar para ter em todos os nossos ambientes. Então, vou colocar esse artigo aí para vocês, leiam que é bem interessante. E para finalizar, uma notícia quentinha, né, que eu recebi, olha só. Primeiro sequestro com resgate em criptomoedas no Brasil foi resgatado. Então isso aqui, só para deixar bem claro, não é um ransomware, não. O que aconteceu foi que um empresário lá no Recife, ele foi sequestrado, fisicamente sequestrado, e ele pagou o sequestro com Bitcoin, com criptomoedas. Então, o primeiro caso aqui no Brasil, me parece que teve outros casos no exterior, semelhantes, né? Mas no Brasil esse aqui foi o primeiro. Então, outro exemplo de que uma criptomoeda, um criptoativo, ele pode ter usos éticos, responsáveis, prudentes, que fazem sentido, mas ele também pode ter o seu lado negativo. Então, ser utilizado por crime, ser utilizado como moeda de extorsão de fácil circulação. Lógico que, para ir nesse sentido, o Pix, por exemplo, que foi adotado, facilita muito também a vida dos criminosos, facilita a nossa vida e a vida dos criminosos. Por isso, sempre tomar os cuidados de cibersegurança básicos e, dependendo do caso, até um pouco mais sofisticados. Então, no mínimo, habilitar a autenticação de duplo fator, usar senhas fortes, usar a biometria quando possível e se comunicar com as pessoas e se manter em segurança. Bom, o tema de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões, comentários,
Tô às ordens aí. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.